Olá, eu sou o Vitali, eu sou o Head de Agilidade da Taking e hoje estou com um convidado mais que especial porque eu só conheço ele há 25 anos. É o João Fornari, ele é CPTO da Copas Tour, que é uma empresa de turismo corporativo e viagens corporativas e com mais de 50 anos de mercado. E esse papo hoje vai ser sobre como, né, a IA e as viagens corporativas estão sendo impactadas ali por essa modernidade, esse novo tema que está super hypado aí no mercado. Então, antes de mais nada, obrigado, Fornari, por estar aqui. E queria que você se apresentasse. Ninguém melhor do que você para falar de você mesmo. Maravilha. Vitali, obrigado pelo convite. Obrigado a Taking, né, e a Copas Tour também por me permitir fazer esses bate-papos. Acho que você já se apresentou e me apresentou junto, né? A gente se conhece há bastante tempo, vivemos várias gerações de tecnologia, vários ciclos de tecnologia, e agora a gente está vivendo, eu digo que não é um ciclo, né? Porque a tecnologia de inteligência artificial está aí há mais de 50 anos no mercado, pelo menos nosso, né, de tecnologia propriamente dita, mas ela atingiu um nível, né, onde por muitos anos a gente falava que toda a tecnologia ela vai atingindo esse nível, né, que é um nível de ser acessível a todos. E eu acho que aí agora, com todos os conceitos, com toda essas estruturas tecnológicas de generativa, de aprendizado e tudo mais, ela começou a fazer mais parte agora do dia a dia das pessoas. E a abertura, né, com a IA generativa, a OpenAI fez um grande favor, né, acho que para a tecnologia e para a humanidade, de uma certa forma, porque a gente passou a ter acesso a uma coisa que era muito restrito, a laboratórios ali, e alguma coisa muito mais fechada, né? Sem dúvida. Até acadêmica, de um modo geral. Bom, quero começar o nosso primeiro bloco aqui de conversa falando um pouco justamente sobre a inovação, né, que a IA proporciona no turismo corporativo. Falar um pouco sobre isso, assim. Primeiro explicar, acho que talvez para quem não estiver assistindo e não souber muito bem, qual é o papel de uma agência, né, como a Copas Tour no universo corporativo e como que vocês têm usado a IA, né, no dia a dia de vocês, no desenvolvimento de soluções. Dá um pouco Não, legal. De overview. Bom, primeiro, o turismo, né, é um mercado que todo mundo aqui gosta da experiência de viajar, né? A gente fala que se você investir numa viagem, aquilo vai ficar na sua memória pro resto da vida. Agora, se você investir num carro, daqui a 2 anos você quer o outro, né? Então, só que aquela viagem, aquela coisa sempre fica marcado como um ponto bacana. Só que quando você fala de viagens corporativa, essa experiência não é tão assim como é uma viagem de lazer, né? Porque você está saindo da sua casa, se deslocando, indo pegar um avião cedo, vai para uma cidade, pega o táxi, pega o carro, vai para o hotel, começa a fazer esse deslocamento e, obviamente, esse processo do corporativo, na sua maioria, quando você começa a viajar pela empresa, né, que as pessoas falam, pô, isso é super legal, foi para tal lugar, só que vai chegando um momento que isso fica cansativo, né? É maçante você enfrentar horas de aeroporto, deslocamento, problemas de avião que não sobe, porque tem que ficar taxiando, ficar dentro do avião, então tem esse lado do viajante. E aí quando você fala do turismo, né, a viagem corporativa, ela tem 3 grandes... eu costumo dizer que são 3 grandes personas, né, ou 3 grandes stakeholders dentro desse ecossistema de turismo corporativo, né? Então você tem o viajante, né, a empresa, né, no caso o cliente, o viajante da empresa e o fornecedor, né, que são as companhias aéreas, os hotéis, as locadoras de veículo. Então todos eles de alguma maneira estão dentro desse processo, dessa cadeia do turismo corporativo. E o que uma agência de viagens faz? Conecta tudo isso, né? Então, a Taking, por exemplo, precisa pedir para o Vitali visitar um cliente em Fortaleza.
ela vai entrar, ou o Vitali hoje usa os sistemas de reserva automático, ou ele vai pedir para sua auxiliar ou alguém do administrativo providenciar a passagem, providenciar o hotel, e aí você começa a entrar em regras, né, de políticas e gestão sobre isso. Então, a Copastur é uma agência que trabalha esse processo todo da gestão e dando o serviço para as empresas poderem otimizar esse trabalho todo de logística corporativa que é exigido. Está conectado com compliance, com tem que ter limite, né? Então aí você tem as políticas, né? Então aí você cria política, tem o compliance das empresas que fala assim, poxa, mas eu faço uma viagem de, sei lá, de um dia para o outro, ela vai custar R$3.000, então eu preciso ter uma aprovação de um superior, não posso ir lá e simplesmente pegar a passagem que eu quiser e vou, né? Então tem as regras que aí entram os compliance das empresas, entram as políticas e toda a governança em cima disso. E a Copastur ajuda a empresa, por exemplo, a se organizar nesse sentido, criar essas políticas? Como é que vocês se envolvem nisso de uma forma mais depende muito, precisa? Tem empresas, a gente atende empresas normalmente grandes ou médias, mesmo as pequenas, já existem as políticas padrões, vamos dizer assim, que todo o sistema de reserva já traz. Então, política de preço, antecedência de viagem, regras de autorização, então o analista precisa da aprovação no gerente. Então já existe o fluxo, vamos dizer assim, o feijão com arroz, que todo mundo faz, que é o básico. Mas aí você tem cadeias, a gente mesmo, dentro da Copastur, com o crescimento que nós tivemos nos últimos anos, a gente teve que rever toda a nossa política de viagem. Então, existem até limites, por exemplo, mas se você vai para uma viagem nacional e você tem o seu vale-refeição, então você usa o seu vale-refeição. A gente cobre o café da manhã e o jantar, mas o almoço você tem a refeição. Então, depende muito de empresa para empresa e quais são as condições que aquela pessoa é submetida, né? Então, dependendo da viagem ou do deslocamento que ela tem, ele coloca essas regras e input isso dentro do contexto. E a IA, qual é o papel da IA hoje nessas análises, nessas conexões? O que vocês têm usado nesse sentido? Eu posso comentar um case que a gente fez interno nosso, né? Então, ano passado a gente tem o Copastur Labs, que é o nosso Labs de inovação. Já há 3 anos a gente começou inovando, criando aplicações próprias, soluções que a gente achava e acha e investe nessas soluções fortemente, então os aplicativos e soluções que a gente vem criando. E o ano passado eu quis fazer um teste diferente, então nós contratamos menores aprendizes, pessoas que nunca trabalharam com tecnologia ou nem trabalharam, era o primeiro emprego delas, e elas passaram por um ciclo de aprendizado, né, e desenvolveram o primeiro bot da Copastur, que é um bot de política. E a esse bot de política, hoje, se eu sou funcionário da Copastur, eu quero saber as políticas de segurança da empresa, eu entro nesse bot e pergunto, olha, como é que eu posso usar o computador da empresa? Ele me traz o trecho daquela política e me mostra. Então, a gente tem essa assistente virtual a partir das políticas. Se eu te perguntar aqui na Take, como é que você sabe as políticas de viagem? Você pergunta. Provavelmente. Para alguém. E alguém vai te falar que está numa pasta, num diretório, num PDF, em algum lugar. 90% das empresas hoje tem um portal corporativo onde as políticas são publicadas. Então, assim, imagina você buscar... Nós da Copastur, que somos uma empresa grande, mas ao mesmo tempo menor em termos de quantidade de políticas, mas eu tenho ISO 9000, ISO 14000, ISO 27001 de segurança. Então você tem uma série de políticas e padrões, procedimentos da empresa que estão à disposição dos funcionários e que são regras que os funcionários têm que seguir. Como é que você vai saber tudo isso? Então, normalmente você pergunta para pessoas de cultura, você pergunta lá para o RH, você pergunta para o compliance, você sai perguntando para alguém. Para se adequar, né? E o que nós fizemos? Construímos uma IA, um assistente. Que responde você tudo. Pergunta para ele e ele te responde sobre a política. Muito isso, legal. A gente entendeu que isso, inclusive, tem agora novas possibilidades, que é ofertar isso para os nossos clientes usarem a nossa IA
né, de política, onde ela também vai começar a interagir nesse contexto todo das viagens. Legal. E com relação à IA ainda aí nessa primeira parte da inovação, o que o bot é alguma coisa que realmente vai facilitar a vida, não tenha dúvida. Eu acho que está muito perto da experiência que as pessoas estão tendo com um chat GPT da vida. Na parte mais do back-office ali, vocês têm feito alguma coisa nessa linha? Eu acho que assim, o grande benefício da IA no turismo são nos processos, né, aplicar a tecnologia nos processos manuais que existem dentro de um fluxo de uma agência. Então, quando você está falando de reembolso, quando você está falando de conciliação, quando você está falando de controles, de suporte, de base de conhecimento. Então, a gente veio trabalhando tudo isso, e eu acho que é importante falar isso também no início, que assim, não existe uma IA inteligente sem bons dados. Senão você vai ter uma IA, né, com dados ruins, e ela vai te responder coisas ruins. Né? Então, o que a gente trabalhou nos últimos 3 anos foi a construção de um grande data lake, de bases de conhecimento de tudo que a gente tem. A gente começou a integrar todos os chamados, as informações dentro de um canal, de uma omnicanalidade, né? Um omnichannel. Então, toda a parte de vendas está dentro de uma estrutura de sistema de gestão de vendas. Então, você pega tudo isso, você tem o quê? Um bando de dados. Aí você tem que jogar tudo isso dentro. Bando de dados é ótimo. Aí você joga esse bando de dados para virar bancos de dados. E aí, para cada tipo de IA, você vai ter modelos de dados que vão se conectar. Então, por exemplo, a conciliação. O que acontece? Você tem um cartão de crédito de um cliente que gera a sua fatura. Você tem os sistemas de reserva, que as transações daquele cartão estão dentro dessa base. Você tem a fatura da companhia aérea, que te mostra que aquelas passagens daquele cliente, além das outras milhares de outras passagens de outros clientes, também estão ali. E você tem que cruzar tudo isso. E muitas vezes as chaves de conexões são diferentes. Então, se você começa a colocar dentro de uma IA, a primeira coisa é a organização dos dados. Então, ela organiza, padroniza e consegue criar os vínculos entre eles, essas relações. E depois você cria, com uma generativa, por exemplo, os modelos que vão começar a te dar os relatórios de conciliação de forma mais inteligente. Me fala, eu tenho uma curiosidade, se você puder falar, sobre a volumetria dessas coisas, assim. Milhares, milhões de transações, como que isso funciona na prática? Na prática, hoje, se eu falar do... Não tem problema, assim, os dados... Hoje nós temos mais ou menos 50 terabytes de dados, são dos últimos 5 anos. A gente gera uma volumetria média de 1 milhão de registros por dia. Hoje a Copastor é responsável por mais ou menos 4 milhões de viajantes ano. Então, quando você fala de volumetria entre o mercado, é pequeno, né? 4 milhões, você fala, nossa, que número grande. Mas você imaginar que o mercado de viagens movimenta em média aí, de 15 a 20 milhões de passageiros mês nos aeroportos. Então é um volume expressivo. É muito grande, né? Muito grande. Muito bom. Avançando um pouco no tema e olhando mais para a minha área, zona de conforto, que é a área de produtos aqui, digitais, eu imagino que vocês têm uma gama de produtos ali muito grande em termos de oferta mesmo, né? Então, eu sei que vocês têm lá um cartão de crédito, vocês têm a área de eventos, tem uma série de outras coisas ali, mas assim, como que a IA está sendo usada, ou como que vocês estão olhando para que isso, a IA esteja envolvida ou embarcada nos produtos digitais? O que vocês têm feito? Usando ferramentas que vocês oferecem para o seu viajante, para o seu cliente? Como que isso daí está acontecendo ali? Legal. Bom,
A Copastur, nos últimos anos, ela investiu bastante em tecnologia, né? Então, estou lá há 4 anos na frente dessa área, não só de tecnologia, mas também da área de produtos e inovação. E dentro da Copastur, a gente começou a organizar a empresa, ela deixou de ser só uma empresa de agência, não só, né? Mas deixou de ser apenas a agência de viagem, mas também ser uma provedora de soluções e de serviços. Então a gente até fala que a Copastur ela passou a ser uma biosfera de serviços, que é onde você tem 3 níveis muito fortes. Então você tem o vivenciar, que está toda a nossa parte de lazer, de experiência, de intercâmbios, alto luxo. Você tem uma área de conexão. Nessa área de conexão você tem a viagem corporativa, né? E você tem a área de energy, que a gente trabalha num segmento de óleo e gás muito forte. Então, para você ter uma ideia, lá eu tenho um sistema que conecta com o sistema de RH das empresas que fazem a troca dos funcionários de plataforma. A gente recebe o lote de 20, 30 funcionários e prepara toda a logística para essa troca, levar... com automação, com emissão automática, com controle de horário, de reservas. Imagina que isso durante a pandemia você tinha que ainda ter uma previsibilidade de quarentena, 7 dias antes, 7 dias depois. Então a gente continuou tendo um movimento ainda na pandemia, mas com uma maneira muito mais controlada. Então, e os serviços que a gente tinha, a tecnologia conseguia conectar isso. E aí você tem toda a parte de experimentação, né, de experiência, que são os eventos corporativos, eventos de incentivo. Então, uma empresa que quer premiar toda a área comercial que bateu a meta, então vão todos para um resort, a gente organiza tudo isso para eles. Tem um live marketing, que é desde montagem de um stand ou pequenos totem, brindes e outras coisas mais que a gente tem também. E agora a gente está olhando também para a parte do serviço, né? Então, no serviço eu tenho o Pass for All, que é a nossa solução de documentação, e a gente tem o 24 Hours, que é o nosso serviço de atendimento 24/7. Então, nenhum passageiro nosso que ligar na Copastur, seja a hora que for, deixará de ser atendido. E a gente sabe que às vezes você pega um voo às 2 da manhã, por um problema climático, a pessoa não tem mais o que fazer. Então, a gente consegue ajudar a pessoa, dar assistência, alocar ela num hotel, arrumar um novo voo, um outro deslocamento. Então, esse é o trabalho da Copastur, né? É para isso que a gente existe há mais de 50 anos. E agora a gente está lançando a nossa plataforma C+, onde a gente pegou todas essas tecnologias e integrou numa única solução. Então, eu tenho um super app. Dentro do app eu controlo todo esse processo de viagens. Então eu tenho histórico de viagem, eu tenho mobilidade, eu tenho expense, eu tenho cartão, eu tenho serviços adicionais que a gente está criando e tenho a inteligência artificial. Por quê? Porque ali eu tenho o profile, eu tenho o viajante, então eu consigo dar uma recomendação mais adequada para aquele viajante. Para o perfil, né? Para o perfil que ele tem, né? E a gente foi usando IA em várias soluções. Então, eu tenho IA hoje no meu atendimento, eu tenho IA hoje na prestação de serviço de passagem, eu tenho IA na operação das passagens, onde ele fica entendendo o comportamento das tarifas, para saber se a tarifa é boa, se não é, se dá para melhorar o preço, se não dá. Então, a gente tem IA na parte da conciliação, no meu back-office, e a gente está olhando como produtos e soluções essa IA, né, convergindo cada vez mais para os nossos clientes. Muito bom, muito bom. Isso na ponta do lápis está gerando resultados? Tem alguma informação legal do tipo o quanto vocês estão conseguindo transformar isso em número? A gente melhorou alguns números, né? Então, por exemplo, o processo de conciliação, antes a gente demorava 1, 2 semanas, hoje em 2 dias eu rodo toda a conciliação do aéreo dentro desse processo automático. Tem uma melhoria na volumetria do processo de precificação, a gente cresceu quase 64% em processos de retarifação, de melhorias das tarifas. A gente consegue, por exemplo, nessa parte
da experiência, né, do viajante, eu consigo dar para o viajante uma recomendação mais assertiva. Então, isso tem um gross-selling interessante. Então, assim, ainda tem coisas para nós, ainda a gente está ainda no âmbito da experimentação de tudo isso, mas, e até foi um caminho que eu levei dentro da empresa. Acho que a gente quis também não partir da TI só, a IA, né? Então, hoje, o meu parceiro, diretor comercial, que é o Ricardo, ele fala, agora eu sou bom pra caramba de IA, já consigo fazer tudo aqui, não preciso nem de TI e tal. E eu acho que esse é o legal, né? Eu costumo brincar que quando as pessoas esquecem que eu existo, é que a TI tá funcionando. Tá funcionando, né? Então, é um pouco isso. A inteligência artificial, ela vem para colaborar um pouco e até ajudar a gente de tecnologia a prover serviços com mais rapidez, mais agilidade. Então, a gente tem que aproveitar esse momento também e trazer os nossos usuários para esse mundo, né? Então, eu falo que não existe um produto digital se você também não tiver um discurso digital, né? Então, a empresa tem que estar envolvida, você tem que conscientizar a galera com essa terminologia digital também. É um processo de change management, né? Total. Aculturamento. A cultura digital. E além do digital, a IA acabou também gerando uma cultura meio que IA, né? De aceitar que a IA consegue resolver determinados problemas, mas com mais precisão, com mais qualidade do que a pessoa. E isso não pode gerar nenhum tipo de interpretação errada, do tipo, não precisamos mais das pessoas. É o contrário, né? É o contrário. Ontem eu participei de um evento bem legal da Startse, fazendo um merchan da Startse de graça aqui, que falava sobre IA, e que, aliás, o evento inteiro foi IA, o IA Day, o nome do evento. E uma coisa que foi muito comentada lá é que a gente tem a inteligência artificial que provém da inteligência humana. É isso aí. Então tem o IH, que é a inteligência humana, né? Que é o guarda-chuva da IA. Na verdade, não é a IA acima do humano, é o humano gerando IA. Isso é muito legal, eu achei um conceito bem se você bem pensar, construído. vamos voltar um pouco aos primórdios, né? O cérebro humano é o único que consegue criar conexões entre assuntos e desenvolver isso. A generativa, ela traz um pouco desse conceito cognitivo do cérebro. Só que ela não tem uma capacidade de fazer isso com qualquer coisa, né? Ela vai com aquilo que ela aprendeu. Sim. Se ela aprendeu errado, ela vai fazer errado. O cérebro humano não é diferente, porque quando você nasce zerado, Zero, né? O HD está vazio. Um HD vazio, né? E aí você vai acumulando... HD da nossa época, hein? Porque agora é SSD. E olhe lá, viu? Mas está na nuvem vazia, né? Sua nuvem está vazia. E aí você vai crescendo. Até falam que, por conta da IA e de outras coisas, a população vem emburrecendo, né? O QI vai abaixando. Mas não é verdade, né? Assim, não é tão verdade isso. Obviamente, tem pessoas que vão se acomodar com isso. Mas eu, por exemplo, se eu não estou estudando, se eu não estou vendo coisas diferentes, como é que eu posso propor coisas para tecnologia, para melhorar o dia a dia das pessoas? Porque no final a tecnologia é isso, ela está a serviço das pessoas. A IA está a serviço dos humanos, né? Então, aquele processo que antes era muito repetitivo, manual, ela consegue fazer isso com muito mais agilidade, com milhares de cálculos que ela faz simultaneamente. Agora, o humano também consegue fazer cálculos, só que chega uma hora que você precisa de outros para ajudar, e aí você vai somando mais pessoas, né? Tem aquele filme, eu não lembro agora, né, Mulheres Incríveis, não sei como é que é, mas é um filme que mostra exatamente um conjunto de mulheres matemáticas que estavam fazendo cálculo para jogar o foguete na Lua, né? E aí uma delas começa a aprender o Fortran,
da IBM, que ela fala, isso aqui vai ajudar a gente a acelerar os cálculos. E ela aprende e ensina o computador a fazer os cálculos para processar mais rápido e fazer a conta acontecer, né? Então, acho que esse é o mote, né, da tecnologia, ela servindo o ser humano para fazer coisas incríveis, como levar o homem na Lua. E eu acho que a IA está vindo para ajudar a acelerar processos cognitivos ou de ideias. Então, você imagina que eu consigo juntar uma ideia de um suíço com uma ideia de um russo, com uma ideia de um chinês, com uma ideia de um israelense, com uma ideia de um brasileiro, para gerar uma cura ou uma vacina, como foi criada para a Covid. Só foi possível fazer isso porque tinha tecnologia. Talvez, se pensarmos na gripe espanhola, aquelas coisas que não tinha esse monte de tecnologia, mas também você não tinha um deslocamento tão grande. Mas você vê que uma pandemia global hoje no mundo foi possível de ser curada em 1 ano e criar uma vacina capaz disso porque tinha tecnologia envolvida, porque tinha comunicação. Sim, sim. As pessoas continuaram seus empregos porque tinha videoconferência. Então, eu acho que nos últimos anos a tecnologia vem se mostrando para nós que estamos na tecnologia há muitos anos, né? Eu brinco que eu estou desde 84 praticamente, quando eu ganhei meu primeiro computador. Então, quer dizer, já lá se vão quase 30 anos de tecnologia, né? 30 e pouco já. A gente fez quase 40, já arredondando, né? 40 anos de tecnologia, mas é isso, né? Ela veio evoluindo e sempre servindo ao homem melhorias e criando novos mercados, criando novos produtos, novas soluções. E eu acho que é isso que está acontecendo também no mercado de viagens e em todos os mercados. Empresas de tecnologia são isso. Hoje ela está ligada a qualquer negócio, né? E acho que o grande... Pensando nisso, né, o grande desafio da gente o futuro, ele já dizia a Rede Globo, né, o futuro já começou, né? E pegando um gancho sobre futuro, quais são os desafios que você está enxergando no futuro que a IA vai poder te ajudar, principalmente, né, dentro do teu mercado ali do turismo corporativo, viagens corporativas, assim, pensando em bloquinhos, né, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista humano, o que vocês estão olhando lá na frente, ali nos horizontes ali, falando assim, putz, ali tem uma coisa que eu preciso resolver, qual é o meu problema ali na frente? Legal. Meu CEO, né, meu chefe Edmar Mendonça, ele costuma falar que a gente está construindo uma empresa que vai acabar com a nossa. Então, eu acho que ter um pouco dessa visão dele é incrível, porque o futuro do turismo, para mim, é um futuro onde as conexões vão ficar cada vez mais restritas à tecnologia, os contatos humanos cada vez menores em decorrência dessa velocidade de comunicação. Putz, eu preciso estar em tal lugar, eu aperto um botão, eu já consigo aquela passagem, aquele negócio, já estou lá. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente vai transformar a experiência de uma viagem corporativa, numa viagem menos maçante, para uma viagem mais de conexão, de relações, de ROI de negócio, né? Porque eu costumo dizer que, assim, quando uma empresa fala assim, mas poxa, gastar, se eu vejo como um gasto R$10 mil uma viagem para uma pessoa, ela podia fazer isso via call. Mas se ela estiver lá, na frente da pessoa, apertar a mão da pessoa e falar, estamos fechados, o cara fala, fechou, e fechou um contrato de alguns milhões, aqueles 10 mil virou um custo irrisório dentro do processo. Então, eu acho que também essa é uma percepção que hoje as empresas estão olhando com mais atenção da viagem como custo do negócio importante para que o negócio aconteça. Eu preciso ter esses deslocamentos, isso faz parte da minha rotina. E esse benefício virar um benefício para o seu funcionário. Porque essa experiência que ele está criando, seja fora da empresa ou para ele como pessoa, ela também pode ser rica. Sim. E você aproveitar essas conexões que você faz com outros países, outras culturas, outras pessoas,
outras regiões do Brasil, que aqui é um país, né, gigantesco, continental. Sim. E aí você vai para, sei lá, para o Nordeste é uma coisa, vai para o Norte é outra, vai para o Centro-Oeste é outra, para o Sul é outra. Cada região tem a sua particularidade. E hoje eu acho que é isso, o turismo, uma agência de viagens como a nossa, ajuda a criar essas conexões. Eu acho que a IA ela vem para estreitar essas conexões e gerar o melhor benefício, a melhor experiência, o melhor custo-benefício para a empresa, para o viajante, e não deixar, né, de ser um serviço da agência como receita, como sustentabilidade e tudo mais, né? E na tecnologia? A gente, como você já sabe, a gente lançou aí recentemente um produto que é o Tati, que é uma suíte, né, de IA. Nós fizemos algumas validações ali com você e tal, com o teu time. Como que você vê isso? Você acha que o que a gente consegue reduzir de tempo, né, gerar o famoso lead time, né, menor, entregar um pouco mais rápido aquilo que a gente se compromete ali nas áreas de negócio, você enxerga isso como um caminho também promissor, ou você acha que é mais uma uma chance para novas modas e que vai passar? Eu acho que o que vocês conseguiram fazer com o Tati é tangibilizar o conceito de uma solicitação de uma área de negócio para a área de tecnologia. Então, vocês encurtaram aquela dificuldade que muitas vezes um PO tem de entender o que o negócio quer e conseguir falar a mesma linguagem do desenvolvedor para que ele faça aquilo que o cliente quer, né? Durante anos, a gente viveu jargões ou desenhos de tecnologia falando que o cara pede um balanço e aí ele entrega um balanço com não sei o quê. Tem aquela imagem da árvorezinha com o balanço Sim. do pneu e no final era aquilo que o cara queria. E eu acho que vocês conseguiram, com o uso da inteligência artificial, não só traduzir, né, o que é possível o português para o chinês, né, vamos imaginar que é a área de negócio falando com tecnologia, vocês conseguiram trazer isso de uma maneira efetivamente dentro do processo. E eu acho que isso foi o grande diferencial da solução, porque ela estreita essa conexão, ajuda o PO, né, ou seja, o Product Owner ali, na construção desse produto mais perto do que o negócio quer e com mais aderência, né? Então, por exemplo, no exemplo que nós fizemos, cara, eu consegui, por mais técnico que eu tenha experiência, já ter sido desenvolvedor e tudo mais, mas usando a ferramenta eu consegui deixar a história, o conteúdo do trabalho que o meu desenvolvedor tinha que fazer muito mais dentro de uma realidade dele. De uma maneira que antes eu tinha sempre um conflito, onde o PO com essa equipe, você não conhece nada da arquitetura, você não sabe tecnicamente, você não conhece isso, blá, 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 mas que com a ferramenta, qualquer pessoa que saiba minimamente os requisitos, os processos e colocar isso lá, consegue desenvolver esse conteúdo. Então, nesse ponto, falando em tecnologia, acho que vocês acertaram a mão. Eu acho que vocês têm uma grande oportunidade de linkar isso com várias outras coisas, né? Eu sei que é só o começo, mas vocês trazendo quanto mais inteligência, mais conteúdo, mais retroalimentação e abordagem dessa tecnologia com outras tecnologias, eu acho que vocês têm um belíssimo produto pela frente. E digo mais, ainda ele pode ser vamos dizer assim, vou brincar com isso, mas o GPT da área de negócio na hora de pedir para TI. E eu acho que esse é o grande passo que vocês estão caminhando. Você estava falando aí, me veio um insight, né? Que a frase, uma das frases, eu sempre que eu faço palestra sobre produtização ou sobre
a tecnologia e a conversa entre tecnologia e produto e tal, eu sempre brinco que a frase mais odiada e mais temida por diretorias de TI de um modo geral é o cliente falar no final, não era isso que eu queria. Né? Eu acho que a gente conseguiu achar um caminho. Eu não acho que a gente fechou ainda essa pauta, mas a gente conseguiu achar um caminho para diminuir a quantidade de vezes com que essa frase vai ser falada. Eu acho que aí tem várias nuances, né? Mas eu acho que você consegue estreitar um pouco e se aproximar mais daquilo que a área de negócio precisa, né? Eu costumo dizer que a tecnologia, se você não gosta de problema, tecnologia não é lugar para você. Sim. Mas você tem que transformar o problema em diversão. Porque se você gosta disso que você faz, você se diverte com isso. Sim. Então, eu me divirto, falo o tempo todo pro meu time que, tá divertido, vamos embora lá que tá divertido e vamos seguir o barco. E eu acho que esse é o ponto da comunicação, né? Então, eu acho que nem tanto o uso da IA substituindo essa comunicação, mas ela apoiando para que a comunicação seja melhor entre todos. Eu acho que esse é o grande goal, né, do TATS que vocês desenvolveram, que é melhorar essa percepção da requisição de um negócio, porque eu tenho que entregar como tecnologia. Pô, muito obrigado, bom depoimento. Eu gostei, vou usar bastante e tal, vou levar aí pro mercado. Você que está aí com um problema de comunicação nas suas áreas de negócio, coisa que só acontece provavelmente na França, na China, né? Porque os caras falam chinês e aí ninguém entende, né? O Tati veio para te ajudar nesse sentido, né? De aproximar mais as áreas. Uma pessoa com pouca experiência em tecnologia, mas com muita experiência em negócio, consegue construir junto com o time, né? Seu PO, o seu tech lead lá, o pessoal trabalhando em equipe, porque o Tati foi pensado para uma squad funcionar junto. Sim. Né? Não foi pensado para o cara ficar lá sozinho no canto dele fazendo as coisas. Tanto é que um dos nossas principais premissas era que o compartilhamento fosse de verdade um compartilhamento, né? Não era só um link do chat que você mandava para alguém, que as pessoas conversem junto em tempo real ali, falando do mesmo assunto e construindo conhecimento. Mas eu não vou ficar fazendo merchan, eu vou aproveitar a deixa aqui para fazer ir para o encerramento. E então eu queria só fazer uma retrospectiva rápida aqui sobre os temas que a gente falou. Então nós falamos da IA e a inovação no turismo corporativo. O João trouxe aqui um pouco do que do que é o mercado e como a Copastura ali entra nesse mercado e faz a diferença hoje com mais de 50 anos de experiência. Falamos também da construção de produtos digitais, onde a IA foi colocada no centro dessa e embutida, vamos chamar assim, lá dentro do produto. E acabamos de falar sobre os grandes desafios e o que se espera da IA no futuro para esse mercado de turismo corporativo. E aí, quero agradecer, né, você e pedir para você deixar o seu recado final, né, fazer o seu merchan também. O jabá com leite. Seu jabá com leite e como que a gente pode entrar em contato com você, né? Uma empresa que esteja interessada, e acho que não tem empresa que não faz viagem corporativa, né? Então, como que a gente faz isso acontecer junto com vocês lá? Não, legal, pode procurar a Copastur, né? Então, copastur.com.br é o nosso site. Lá você tem todas as informações de todos os serviços, de todas as soluções que a gente oferece. Entre em contato lá com o pessoal. Tem também, quem tiver interesse, me procurar no LinkedIn lá, não tem problema nenhum. E acho que, assim, puxando o gancho, a IA
está apoiando uma transformação dentro de um mercado extremamente conservador, não regulado e com uma visão de processo ainda muito dependente manualmente. Eu não vou nem falar de dependência de pessoas, porque todo mercado depende de pessoas, né? Então, as pessoas a tecnologia está a serviço mas, obviamente, a tecnologia ajuda com que as pessoas consigam ter escalabilidade, qualidade de vida, né? Porque você imaginar que você deixa um processo rodando, você volta no dia seguinte, está tudo ok, então a sua qualidade de vida é muito melhor e antes você tinha que ficar ali virando noite. Então, acho que é para isso que a gente existe na área de tecnologia. Em termos de copastura, acho que a gente tem hoje um diferencial do mercado muito forte, que é a gente ter um atendimento de qualidade, de anos de experiência, de ter uma preocupação genuína com as pessoas, ser uma empresa diversa, de ser uma empresa focada na sustentabilidade em todo o processo de ecossistema. Então, hoje a gente já é uma empresa carbon free, então a gente já tem todo esse conceito de somos humanizados, somos GPTW, então os nossos colaboradores têm prazer em atender os nossos clientes. E nem deixando tudo isso simplesmente ser só uma tecnologia, né? Então, a gente vê ainda entrantes na área de tecnologia, de viagens corporativas, falando assim, não, agora eu tenho um app que resolve tudo, né? Então, você não precisa mais da agência, você não precisa mais de ninguém, você vem aqui, você já seleciona, aqui ele já vai te falar o melhor preço, mas é a melhor experiência, é o melhor serviço. Então, eu acho que, às vezes, a tecnologia ela ajuda, facilita, eu acho que isso a gente faz muito bem. A gente tem um super app, tem um aplicativo, tem o cartão, como você mesmo colocou, tem uma série de tecnologias e serviços, mas, acima de tudo, a gente tem pessoas junto com isso, provendo o melhor atendimento para os nossos clientes. Então, acho que esse é o grande diferencial. Somos hoje uma empresa de soluções grandes, de soluções de mobilidade, de solução e serviços para as empresas que querem e precisam desse tipo de serviço. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado para você que assistiu. Quem for assistir mais tarde, não esqueça de dar aquele like, de ativar o sininho, porque a gente precisa muito de engajamento. Sabe como é que funciona esse negócio das redes, né? O grupo Taken agradece demais a presença do João Fornari, CPTO da Copastur, e a gente se vê nas próximas edições. Obrigado. Obrigado, Valeu. João. Obrigado, Vitali. Obrigado, Taken. Valeu, pessoal.